Sabadão sem jogo, sem perspectiva de final, mas com polêmica do menino Ney. Então, vamos surfar na onda da polêmica do Neymar e vou dar minha opinião a respeito do episódio, claro, e também fazer um balanço aí de tudo que o Neymar realizou desde que chegou no Santos. Mas antes, quero que você me ajude com um like, quero que você me ajude aí se inscrevendo também no meu canal do Santos. Faltam 20 inscritos para a gente chegar na marca dos 4.000. Então, peço, por favor, que se você ainda não é inscrito e está vendo esse vídeo, dá essa força lá, aperta o botãozinho de se inscrever. Se você já é inscrito, tenha a certeza de que o botãozinho de notificação está ligado. E, claro, dá a sua opinião aqui nos comentários conforme a gente for falando do vídeo, que envolve, claro, o nosso Camisa 10. Vamos começar do mais fácil para o mais difícil. O mais fácil é a gente avaliar o lado pessoal do Neymar. E aí, tem um ponto que é: primeiro, o Santista não dá a mínima para o que o Neymar faz fora de campo. Se ele faz festa, se ele não faz festa, se ele vai no carnaval ou se ele não vai no carnaval, se ele trai a mulher ou se ele não trai, e se isso é certo ou se isso é errado, cada um tem o seu julgamento e cada um tem sua régua moral para falar disso aí. Eu não poderia me importar menos com a vida pessoal do Neymar, exceção a um ponto, quando ela toca o Santos. Esse é o único asterisco que existe, né, na inter-relação entre a vida pessoal do Neymar e a vida profissional do Neymar. Se o que ele faz fora, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque quem gosta de futebol e quem acompanha futebol há algum tempo, vive dizendo que no tempo em que o Romário era jogador, no tempo em que o Edmundo era jogador, esses caras saíam um dia antes de jogo grande, esses caras faziam, era rei da noite, os caras viravam a noite e apareciam, não treinavam direito, mas estavam lá na hora de decidir. E aí tá tudo bem. Esses dois caras que eu citei são dois de vários exemplos, e ainda porque tem muito exemplo que a gente não fica nem sabendo, né? Tem muito jogador aí que nem é muito famoso e faz coisa muito pior. Mas o ponto é, o cara podia ter a vida que ele quisesse, desde que ele resolvesse em campo. E tem, claro, uma boa parcela que diz que justamente falta esse tipo de coisa nessa geração. Que essa geração é muito mimimi, que eles são muito fracos mentalmente, que esses caras vivem muito profissionalmente, e aí por isso que o Brasil não ganha uma Copa. Essa é uma linha de raciocínio. Eu entendo quem pensa assim, pela referência que a gente teve, e desde quando a gente parou de ganhar título até hoje. Mas tem, dentro desse mesmo grupo, aquela galera que cobra um profissionalismo maior de um jogador de futebol, que é um ser humano extremamente mimado, do que um cara que tem uma posição grande dentro de uma empresa, que tem o seu próprio negócio. Eles querem uma retidão de comportamento que não é condizente com a profissão. Por mais que o jogador de futebol seja muito valorizado dentro da nossa sociedade, ele pratica uma atividade esportiva. A régua dele de poder ajudar os outros ou melhorar a sociedade é lá muito alta. Tem jogadores que se dedicam a criar, usar do prestígio, da publicidade, tudo isso para fazer coisas boas para a sociedade? Tem, mas não é a maioria. Então, assim, o mesmo pessoal que cobra que o Neymar tem que ser mais estilo anos 90 é o mesmo que vai depois no Twitter falar: ai, mas ele foi no carnaval e ele deveria estar em casa se cuidando porque ele não pode pensar na vida pessoal dele primeiro do que na profissional. Eu acho que tem um ponto aí que é você precisa decidir que lado você tá. Ou você quer o cara dos anos 90 e aí você tem que ter o ônus e o bônus, ou você quer o cara profissional de 2025, também com ônus e bônus. Sobre a vida pessoal do Neymar, eu nunca vou trazer nenhum dado, nenhuma discussão aqui, porque, primeiro, eu não tenho nada a ver com isso, e, segundo, ele já é bem grandinho para saber o que é certo, o que é errado, o que ele deve, o que ele não deve fazer. Apesar que eu entenda que o Neymar chegou num ponto de estar afundado naquela bolha que ele vive, tão imerso, está tão afundado, submergido nessa bolha que ele vive, que eu acho que o Neymar ele não liga mais pro que acontece.
Ele simplesmente não se importa se as pessoas gostam dele ou se não gostam dele. Ele tá tão ali no mundinho Neymar que ele não. Simplesmente isso não afeta ele. Chega, claro, mas não afeta. Ah, aconteceu, estão falando. Ó, estão falando de mim, que minha vida pessoal tá exposta, tô fazendo gente que eu gosto de sofrer. Ele não parece se amedrontar com isso ou sentir esse tipo de coisa. É o jeito dele, a gente só pode observar e respeitar, mas a gente não precisa concordar. E todo mundo que está vendo esse vídeo agora e não concorda com nada que ele faz, você está correto. Você tem sua régua moral e você tem o direito de achar o que você quiser. Esse é o ponto pessoal do Neymar. Ponto final. Agora eu passo para a área que realmente me importa, e só de não falar da vida. Só de falar da vida pessoal do Neymar, já foram 6 minutos de vídeo. Meu ponto com a vida profissional do Neymar. A minha frustração atual com o Neymar, de em tão pouco tempo ele já se envolver numa polêmica fora de campo, não está no desempenho dele com a camisa do Santos. Ele não fez corpo mole, ele não deixou de treinar, ele não privilegiou uma panela para poder fazer o Neymar Futebol Clube, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma expressão que eu gosto bastante, que é, quando o Neymar estava em baixa, ferrado no joelho, sem poder jogar, lá na Arábia Saudita, o que ele passava era: o meu objetivo é ganhar uma Copa do Mundo. Eu quero ter essa conquista na minha carreira. É uma grande conquista que eu quero fazer, e isso seria muito importante não só para o Brasil, mas também para mim e tudo mais. Você via na fala dele um cara que queria realmente ter esse último período de carreira, porque o Neymar não vai muito mais do que 2026, ainda mais do jeito que ele leva a carreira dele. Eu não acho que ele vá muito mais do que de 26, talvez um meio de 27 ali. Então ele só tem essa Copa, ele não tem outra. Quando você olha essa perspectiva, você fala, pô, eu acho que o Neymar já fez o caminhão de bobagem que ele já fez a vida toda, ele vai conseguir 1 aninho e meio parado para fazer. Quem que me pega? Ele tá no Brasil, sei lá, desde final de fevereiro, meio de fevereiro, final de janeiro, alguma coisa assim. Jogou alguns jogos pelo Santos, não foi mal, respeitando essa linha do tempo de recuperação que ele vive. Entregou bons números para o Santos no Campeonato Paulista, que foi o que deu para jogar. E na hora mais decisiva, o conflito entre o Neymar pessoal com o Neymar profissional, o Neymar pessoal parece que ganhou destaque maior, porque ele fica fora do jogo mais importante até o momento da temporada do Santos. Ele pode disputar a final de Copa do Brasil com o Santos e ganhar, ele pode levar o Santos a ganhar um título brasileiro inédito desde 2004. Então, assim, ele pode fazer isso ainda, mas é tudo potencial. É um ponto que o Mauro César Pereira fala sempre, que o Neymar é um jogador imaginário, que a gente sempre acha que ele pode ser um monstro, mas na prática ele não consegue chegar lá, muito em função de algumas escolhas que ele faz na vida pessoal. O ponto que pegou dessa vez foi: ele sente uma contusão contra o Bragantino, o Santos faz de tudo para comunicar do pior jeito possível, ele também já não se comunica bem. Ele fica fora de uma semifinal, gerando uma constante ansiedade e expectativa no torcedor, porque ele fica no banco. Por quê? Porque o Santos de novo não comunica, ele não comunica. Eu entendo a questão da estratégia, mas, cara, a hora que você olha pro banco de reserva, você consegue entender que o Neymar não vai jogar, que não tem nada ali que ele demonstre que ele está em condições de jogo. E mesmo assim, você tem ali a expectativa do torcedor, porque, pô, é o cara, é o Neymar, cacete, não é qualquer cara. E nesse ponto é o que me pega, porque assim, se ele tá tão obstinado a conquistar uma Copa, eu não tô nem falando de conquistar título pelo Santos, eu tô falando da Copa, porque eu acho que, assim, títulos pelo Santos ele já conquistou e já fez o seu lugar. Tá? Ele não vai deixar de ser ídolo do Santos por essa passagem. Agora ele tem que fazer muita bobagem. E eu acho que a escolha dele de voltar pro Santos gera uma gratidão tão grande que eu acho difícil a gente perder esse carinho que o santista tem pelo Neymar. Mas se o ponto dele é a Copa do Mundo, cara, ele tem 1 ano e meio de carreira. É 1 ano e meio que ele tem que ser profissional como o Cristiano Ronaldo.
que é um cara que se dedica ao físico, que tá inteiro todo jogo, que tá a ponto de disputar. A vontade de participar e de ganhar, o Neymar já tem. O Neymar é um jogador vitorioso. A carreira do Neymar é vitoriosa. Isso faz muita gente torcer o nariz, inclusive, porque gostaria que ele tivesse conquistado menos coisa. E agora tem um check aí que se ele consegue fazer, ele cala de vez todo mundo. Porque se o Neymar ganha uma Copa do Mundo como camisa 10 e provável capitão do time, o que mais você vai falar do cara? Então, o Neymar, ele deveria ser muito mais obstinado do que ele está sendo nesse momento. Ele deixar uma história de que ele se poupou de uma decisão no Santos para poder jogar 2 jogos de eliminatória simplesmente para voltar à seleção. Depois ele é cortado da seleção e aí a história do carnaval começa a voltar. Aí ele se envolve nessa polêmica de novo, que abre outro parênteses da vida pessoal dele. O que seria maravilhoso se essa história do sósia for realmente verdade, é uma brincadeira. Isso aí seria maravilhoso. E se isso funcionar, abre um precedente para todo jogador de futebol começar a contratar sósia de uma maneira inacreditável. Vai ser o mundo dos sósias. Os sósias nunca terão uma vida tão boa na face da terra como vão ter a partir de agora, com essa brecha que o Neymar talvez crie a partir de hoje, né? Mas enfim, voltando para o lado profissional dele, o ponto é, ele teria que estar mais focado. Ele deveria estar mais focado. E isso, em algum momento, gerou um conflito até com o Santista, que era a base de sustentação dele. Qualquer lugar do mundo, se ele faz e se ele passa por esse episódio, os caras iam estar querendo matar ele. Já, com 1 mês. Como foi no Santos, tem uma parcela majoritária do negócio que está defendendo com unhas e dentes de que o Neymar não tem culpa nenhuma no que aconteceu. Eu acho que ele tem meia culpa. Eu acho que ele erra no básico. Eu acho que ele erra em tentar fazer o simples e ele erra ao não ter esse foco. Isso pode tirar a Copa do Mundo dele. Não ir no carnaval, mas ele perder essas oportunidades de criar uma conexão com a galera que torce contra ele. Porque se o Neymar não fala que tá machucado, comunica, senti a minha coxa. Galera, não vou mais no carnaval. Vou ficar treinando. Cara, posta fazendo recuperação, posta fazendo intensivo. Chega no dia do jogo. Se ele tiver condição de jogar 5 minutos, entra 5 minutos, mas comunica. Fala, mostra que você quer. Do jeito que é levado, dá a impressão que nada importa para ele. E se ele machucar a torcida do Santos, nada mais salva ele. É a única torcida no planeta Terra que vai sempre defender o lado do Neymar. Mas se ele começar a pisar, se ele jogasse pela seleção, se ele conseguisse se recuperar a tempo e jogasse os amistosos o jogo inteiro, metade do jogo nas eliminatórias, com certeza ele teria um problemaço quando voltasse para casa, porque a torcida do Santos ia ficar sentida com ele, e com razão, porque aí vai alimentar ainda mais aquela história de que o Neymar não é profissional, de que o Neymar só está preocupado com os interesses dele, que o Neymar anda para toda e qualquer torcida. Eu ainda tenho esperança que isso não é uma realidade. Ainda tenho, de verdade. Eu acredito que o Neymar possa fazer um jogo bom daqui para frente. É o que me importa aqui, de verdade. Isso que ele faz fora de campo não muda nada. Mas ele tem que ser um pouco mais inteligente. Porque ele precisa cuidar desse feudozinho que ele tem, chamado Santos. Porque esse feudo é o que vai dar sustentação para ele chegar nessa Copa do Mundo que ele quer. Na Copa, irmão, ele já tem que chegar com todo mundo conquistado. E se não chegar com todo mundo conquistado, o título tem que fazer todo mundo ser conquistado por ele. E ponto, e acabou. Então, acho que assim, é um começo mais turbulento do que eu imaginava. Ele poderia ser evitável, não foi por causa do Neymar, que já deveria ter cabeça para saber evitar esse tipo de coisa e sair desse tipo de cilada. Mas o Neymar, a carreira inteira foi isso. Não é de agora. Não é agora que ele está mais velho que ele ficou mais relaxado. Não, ele sempre foi assim. Sempre foi assim. Ele tem 1 ano e meio. 1 ano e meio para ser em alto desempenho. Se ele fizer esse 1 ano e meio de alto desempenho, ele tem o resto da vida dele para curtir do jeito que ele quiser, com quantos filhos ele quiser, com quantas esposas ele quiser, com quantas moças, modelos ele quiser também. Conta para mim nos comentários o que você achou. Dá esse like no vídeo para me dar essa força. 20 inscritos. Só faltam 20 para os 4.000. Eu espero você no próximo episódio do meu canal do Santos. Estamos de volta amanhã para falar do amistoso e também do balanço geral do Paulista. Te espero lá. Um abraço. Tchau.